Oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um diário. Faz tempo que eu não postava neste formato, mas me pediram para falar sobre relacionamentos e eu acho que esse formato se encaixa bem para quando eu vou abrir o meu coração, como hoje. Sendo bem sincera, eu não levo jeito nenhum para relacionamentos amorosos, tanto que eu tenho 23 anos e nunca namorei. Na verdade, eu tive um namoro virtual na adolescência e é sobre essa história que eu vou contar hoje, porque sempre que eu falo disso com as minhas amigas, elas acham a história muito boa e falam pra compartilhar essa história com o mundo. Então vamos lá. Gente, eu nunca contei essa história pra pessoas fora do meu círculo de amigas próximas, então se sintam bem importantes. Eu não lembro exatamente quando essa história aconteceu, e também vou dar uma resumida dela, porque muitas das coisas eu não me lembro, porque faz mais de 10 anos que essa história aconteceu, então eu vou contar o que eu lembro. Eu lembro que eu tava no 6º ano quando eu conheci esse garoto, e a gente estudou juntos na mesma sala por uns 2 anos seguidos. Ele era uns 2 ou 3 anos mais velho que eu, e a gente se dava super bem, porque a gente tinha gostos parecidos, bandas de rock, filmes que a gente gostava. Mas a gente, assim, apesar de ter gostos em comum, de conversar de vez em quando, a gente não conversava muito em sala de aula, porque eu sempre tava com os meus amigos e ele tava com os dele. Mas teve um ano que a gente não caiu na mesma sala, e foi aí que a nossa história realmente começou. Porque a gente se via, assim, quando... na saída, assim, da escola, principalmente, a gente se via porque a minha amiga estudava na sala dele e eu ia esperar ela porque a gente voltava junto pra casa, então eu acabava cumprimentando ele e tal, mas sempre nada demais, porque ele nunca demonstrou nada, eu também, até o meu aniversário daquele ano. Ele me chamou no Facebook pela primeira vez pra me desejar feliz aniversário e eu respondi, como de costume, né? Agradeci. E foi aí que a gente começou a conversar. Eu já não lembro se foi no mesmo dia ou se foi uns dias depois que ele disse que gostava de mim. E eu fiquei um pouco sem reação, porque ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Mas eu respondi que eu gostava dele também, até porque eu realmente gostava. Então a gente começou um namorico. E adolescente é um bicho muito besta, né, gente? A gente não se falava na escola. Era super esquisito. A gente só se falava pelo Facebook, pelo WhatsApp. Mas na escola parecia que a gente nem se conhecia. Era muito engraçado. E eu lembro de um dia que, por algum motivo, a minha sala e a dele teve educação física junto. E eu tinha um amigo e ele falou, ai, que legal, você vai poder conversar e ficar junto com ele e tal. Mas eu cheguei aí conversar com ele. Mas assim, não aconteceu. Logo eu fui jogar vôlei com as minhas amigas, porque ele era super tímido. E eu também era tímida. E assim, eu tentava, me esforçava, mas não rolou. Era muito engraçado, era esquisito. Mas, enfim. Como ele era mais velho, deu alguma coisa que ele precisou começar a estudar de noite. Então a gente não se via mais. Mas seguia conversando muito, todos os dias, todo momento. Era muito legal, a gente falava sobre tudo. E era super legal. Ele chegou a querer me apresentar pra família dele, mas eu achava que eu era muito nova pra um relacionamento, né? Porque eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E desde sempre eu não queria namorar muito nova, sabe? Não sei, eu sentia isso dentro de mim com todas as minhas forças. E a gente combinou, então, que a gente ia esperar quando eu tivesse uns 15 anos pra ele me pedir realmente namoro. E todas essas coisas. Só que aconteceu um negócio que eu fiquei assim, ó, achando bem esquisito. Depois de um tempo, ele começou a ficar irritado com essa ideia, sabe? Parecia que ele tinha muita pressa. E ele sempre me falava, ai, Laura, vamos e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, a gente tem um combinado, eu não quero agora, eu acho muito nova e tal. E daí ele falava, então tá bom, então tá bom. E também porque eu não tinha contado pra minha família sobre ele, que eu conversava com ele e tal. E assim, gente, sinceramente, antes eu tivesse contado, porque... Um dia, lá pelo início de 2015, final de 2014, a minha irmã descobriu. A minha irmã encontrou as mensagens, assim, que não tinham nada demais, né, gente? Adolescentes, né? Então, ela encontrou as mensagens e ela ficou super brava, mostrou pra minha mãe também ficou muito brava. E eu, com medo, achei melhor a gente parar de conversar, pedir pra ele um tempo, afinal, era 2015, faltava o quê? Um ano ali pro nosso combinado. E ele concordou, né, gente? Ele falou, tá bom. Eu lembro que eu fiquei triste, bastante, na época, porque eu realmente gostava dele. Eu queria conversar com ele todos os dias. Mas era melhor assim, né, gente? Vamos evitar confusões, né? Até porque se realmente fosse ter alguma coisa entre a gente mais pra frente, era melhor que não tivesse uma confusão tão grande, né? Enfim. Porém, passou um tempo assim, eu lembro que foi um tempo bem curto, e ele me chamou no Facebook de volta e ele disse que ele tinha achado outra pessoa.
Ai, gente, nesse momento, amigas, eu não tava esperando, mas enfim. Ele disse que ele me amava muito, que fazia um tempo que a família dele cobrava ele por um relacionamento, e ele tava envelhecendo, como ele era mais velho que eu, né? Ele tava com essa pira de que ele estava envelhecendo, e que ele tinha conhecido uma menina no mercado, e depois eu pensei que ele realmente já tinha me comentado sobre essa menina no mercado, mas enfim, eu não dei muita bola. E ele achou ela legal, e ele decidiu que ele ia dar uma chance pra ela, porque ele não podia ficar a vida inteira me esperando. Isso que me doeu, mas era verdade, né? Enfim. Apesar de eu ter ficado muito triste por ele ter me trocado, né, gente? Parecia que aquilo era certo, era estranhamente certo. E eu disse que tudo bem, até porque a gente tinha uma promessa que não importasse o que acontecesse, se um estivesse feliz, o outro também ia estar feliz. E eu cumpri dizendo que se ele estava feliz, eu estaria feliz por ele. Então a vida seguiu, eu comecei a estudar desenho, minha vida tomou um rumo diferente, eu abri um blog, canal, blá blá blá. Ele começou a construir uma vida com essa menina, e a vida foi seguindo, né, gente? Até que eu estava mais um dia aleatório no Facebook, porque nessa época eu era uma adolescente que usava muito Facebook, e chegou uma mensagem deste garoto. Eu abri normalmente e ele me perguntou como que eu tava, e ele veio me pedir desculpas. Eu não lembro o que estava escrito na mensagem na época, mas eu lembro que eram palavras muito bonitas, que eu me emocionei muito na época, e ele disse que eu era uma das pessoas mais incríveis que ele tinha conhecido, e que ele queria saber se eu perdoava ele, pela troca, né, que ele tinha feito, e se a gente podia ser amigos. Claramente, nessa altura do campeonato, eu já tinha entendido o ponto dele, dessa questão da família cobrar ele por um relacionamento, dele tá ficando velho e tal, tudo mais. E eu entendi também que eu tava numa outra fase, que eu não queria isso, que era melhor que ele fosse feliz mesmo com a tal garota. E eu falei que eu perdoava ele, que sim, a gente podia manter contato, ser amigos, se tava tudo bem pra ele, pra namorada dele, pra mim tudo bem também. E agora vem o plot twist dessa história que talvez ninguém esteja esperando, tá bom? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Então, vamos lá. Era um dia aleatório, um tempo depois, tinha passado bastante tempo, na verdade. Eu tava na sala de aula e uma professora aleatória comenta que o primo de um aluno dela tinha falecido. E quando ela mostra a foto, era o garoto. Era o garoto que um dia eu tinha amado, gente. Naquele momento eu não expressei nenhuma reação, fiquei na minha, até porque, né, ninguém sabia muito dessa história aí. E um tempo depois, um amigo em comum veio me contar. E ele disse que esse tal garoto tava mal há bastante tempo. E que ele tava internado, gente, há meses, há um tempo já. Ou seja, quando ele veio me pedir desculpa, ele tava muito doente. E ele não me contou, gente. Ele não me contou. Mas me alivia muito saber que eu perdoei ele, que nunca guardei mágoa ou rancor desse garoto. Porque a gente se amava e se respeitava de uma forma tão madura para nossas idades que chegava a ser incrível, gente. E nesse momento, eu paro e penso que talvez Deus soubesse do que ia acontecer com ele e me privou desse sofrimento, me afastando dele. Talvez até ele fosse minha alma gêmea, mas eu nunca vou saber. Desde então, eu não tive sorte em relacionamento, nunca namorei, nem me apaixonei profundamente outra vez. E não que esse seja o motivo, né, gente? Mas a verdade é que eu nunca me senti pronta. Além disso, eu nunca sonhei em me casar, muito menos em ter filhos. Então eu sigo a minha vida pensando que seria bom ter alguém pra compartilhar a vida como eu fazia com esse garoto, mas ao mesmo tempo eu não procuro. Eu espero que um dia o amor me encontre, se for pra acontecer, que seja leve e tranquilo, e se não acontecer, por mim tá tudo bem, sabe, gente? Eu nunca tive essa necessidade de ter alguém, sabe? De ter um relacionamento amoroso, porque eu sei que o amor não está só nisso, sabe? O amor está em todos os lugares, inclusive em mim, e que um relacionamento amoroso é só um a mais, é só algo pra somar, sabe? Então eu nunca tive essa cobrança, nunca tive essa necessidade, e eu me sinto bem assim, sabe? Eu não tenho, não me falta, não parece que me falta alguma coisa, sabe? E eu acho que a gente, na nossa idade, com 20 e poucos anos, a gente acha que a gente precisa, né, disso, porque a gente vê ao redor as pessoas casando, tendo filhos, montando famílias, sendo pessoas de sucesso, e a gente acha às vezes que a gente precisa disso. Mas não, eu nunca tive isso na minha cabeça, sabe? Claro que em relação a algumas coisas eu me sinto comparada, né? Eu me comparo em relação a estudo, em relação à área profissional, mas relacionamento nunca foi uma coisa que eu me comparei, que eu senti uma necessidade enorme de ter um, sabe? Então, como eu disse pra vocês, eu sinto que o amor tá em todos os lugares, e
Se pelo menos eu não viver uma história de amor, eu tenho essa pra contar, que por sinal é muito boa. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Realmente eu não sei o que esperavam de mim quando me pediram pra falar sobre relacionamentos e vida pessoal aqui, mas essa é a única história que eu tenho pra contar. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau!